Olá, amigos do MEFA, sejam bem-vindos a esse encontro, mais um encontro, deste ano de 2021 e hoje o último encontro do ano. Vamos finalizar o ano de 2021, esses encontros online, e vamos finalizar, já estamos aqui, estou gravando já no mês de dezembro, e encerrar este ano, Acho que a gente teve uma boa caminhada, estudamos vários aspectos da doutrina espírita, estamos aprendendo junto, e se Deus quiser, ano que vem a gente iremos nos encontrar, talvez presencialmente. Vamos ver se a gente vai permanecer também com essa sistemática, de fazer essas gravações. Eu acredito que, apesar dessa nova variante que está aparecendo, mas com a vacinação aqui está bem avançada na cidade de Dourados, as pessoas estão, graças a Deus, conscientizadas da importância de se vacinar, a gente vai poder fazer os encontros pessoais. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que nos foi dada este ano de novos aprendizados, o exercício da paciência, do amor, que a gente possa nos melhorar a cada dia que passa, que assim seja. E hoje, para a gente finalizar, eu vou só fazer um apanhado, mais ou menos, do que a gente falou, durante este ano. E vou finalizar com uma leitura da Joana que fala sobre Jesus e amor. Então não vou entrar em nada novo, vou só dar esse apanhadinho, algumas questões importantes. Já vou, para quem durante esse período aí, de repente, quem for tirar férias, quando a gente tira férias, dá um tempo, dá um descanso. Eu sei que outros não param, depende, muita gente é empregado, depende das férias das empresas, tudo mais, vai acabar continuando. Mas durante esse período aí, quem quiser fazer uma leitura, eu já indiquei essa obrinha aqui no início, do nosso estudo, Nós e o Mundo Espiritual, da Sara. É uma obra leve, que também ela fala um apanhado, sobre a doutrina espírita. Então é uma obra bacana para você ler, porque é um eterno aprendizado, pessoal. É como você estudar qualquer coisa na sua vida, Eu tenho a formação acadêmica na área do direito, eu nunca parei de estudar, Já fazem 20 anos que eu me formei e não para, você não vai parar. Eu acho que todo mundo que está do outro lado aí também, que tem suas atividades, você sabe, a vida é uma constância. E a doutrina espírita nada mais também. Vai precisar de mais reencarnações para a gente compreender e principalmente assimilar, o que ela nos traz. Então o estudo é ininterrupto, você vai revisitar tudo que a gente já falou, você vai ser revisitado por vocês, A gente vai revisitar, não importa o quão você acha que conhece da doutrina, você vai ter que revisitar muitas vezes lá atrás, o básico, sempre está se atualizando, sempre está estudando, e se tudo der certo, voltar aquele encontro pessoal para trocar ideias, Cada um trazer sua experiência, naquela troca, de experiência, a gente tratar de situações, fáticas, casos que as pessoas vão, a gente vai conseguir compartilhar. Mas então, pessoal, esse ano a gente deu falamos, um breve histórico da doutrina espírita, quando se iniciou, quem foi o nosso Allan Kardec, que fez esse Pentateuco, essa base doutrinária dessa doutrina tão libertadora, a gente falou um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, falando o que é espiritualismo, materialismo, espiritualista, que tem pessoas nos Estados Unidos, tem muitos espiritualistas que acreditam na comunicação com o espírito, tudo, mas não são kardecistas como nós somos espíritas, não espiritualistas. Somos também porque acreditamos na comunicação dos espíritos, na sobrevivência do espírito, mas a gente é kardecista, a gente estuda a doutrina do Kardec. Nós falamos também do tríplice aspecto, que a doutrina espírita é uma doutrina de ciência, de filosofia e religião, é uma conceituação trazida na obra do Allan Kardec, tem aquela frase, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, por isso que eu vou finalizar hoje com Jesus e amor, Amar é o primeiro mandamento e é o mandamento cristão pelo nosso Mestre Jesus. E os espíritos, o Espírito da Verdade trouxe, no Evangelho segundo o Espiritismo, instruí-vos, Por isso que a gente está aqui estudando, se dedicando. E eu tenho certeza que sempre a gente pode se dedicar um pouco mais. Eu mesmo tenho que dar estudar mais ainda, dedicar mais algum tempo, das nossas tarefas. A gente vai questão
gente cuidar das questões terrenas, normal, mas também temos que cuidar da questão espiritual, tá? Então nós falamos um pouquinho, né, desse tríplice aspecto da doutrina espírita, falamos dos pontos principais da doutrina, né? Falamos do livro dos espíritos, falamos da moral, né? Falamos dos fenômenos mediúnicos, onde se iniciou. Dei uma aproximada na gravação, desculpem. Os fenômenos mediúnicos, né? Começou lá nos Estados Unidos, né? Falando dessas formas de transcomunicação, das mesas girantes, né? Na França. Falamos do Allan Kardec, né? De quem foi ele, era professor, discípulo de Pestalozzi, qual que era o nome dele, né? Nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que estudou na Suíça, né? Que a doutrina foi formada no século XIX. Falamos das obras básicas, né? Que é o que é Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, né? Esses são o Pentateuco. Tem o livro que é Espiritismo, que é mais ou menos ainda uma introdução, mas o Pentateuco é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. São as 5 obras que a gente tem que estudar e ler. Claro, tem as obras depois posteriores, né? Muita gente gosta de ler do Chico, essa obra que eu indiquei, tudo é válido, né? Você tem que fazer, mas tem que conhecer lá atrás, não adianta ser espírita e só querer ler romance espírita, tem que fazer esse estudo também mais sistemático. Então a gente falou bastante no livro dos Espíritos, principalmente, acho que foi o nosso grande caminho, né? Mas falamos muito também do livro A Gênesis, eu acho. O Evangelho nem tanto. O Evangelho eu já falei, né? É importante fazer a leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos semanal, naquele momento, né? No mesmo dia, no mesmo horário, é importante fazer esse tipo de reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito bacana. Falamos de Deus, né? O que é Deus, né? Não é quem é, o que é Deus, aquela pergunta. Vimos como ainda tem muita questão sobre os conceitos, sobre questões divinas que a gente não compreende ainda. Falamos como se prova a existência de Deus, atributos da divindade, providência divina, né? Falamos também. Falamos sobre perispírito, o que é perispírito, né? É um termo que aparece muito na doutrina espírita. Sobre a origem e a natureza do espírito, né? Que somos todos formados ignorantes, né? Criados por Deus, né? Prova da existência e da sobrevivência do espírito, a gente falou disso, né? Porque a doutrina espírita ela também se prova, por isso que é questão também científica, né? Falamos dessas obras, nem são espíritos, sobre experiência de quase morte, né? Que as pessoas retratam, que estavam lá no centro cirúrgico, se viram o corpo delas, conversaram às vezes com avós, pais, mas que já faleceram, viram, né? Tem até a série na Netflix também que fala disso, entendeu? A prova da existência do proveniência do espírito. Falamos falamos bastante nessa hora do livro dos médiuns, né? Tem bastante aspecto. Falamos sobre a progressão dos espíritos, né? Como há essa progressão, que os espíritos não, na doutrina espírita a gente não há retrocesso, você pode ficar estacionado milênios, né? Mas não há retrocesso, você vai progredindo. E é o que a gente está buscando fazer aqui, é a gente estudar a doutrina espírita, pensar, buscar fazer a reforma íntima, talvez fazer aquela reflexão diária ao deitar e ao levantar, né, para buscar um dia melhor. Falamos sobre a comunicabilidade dos espíritos e como há influência dos espíritos maior que a gente pensa no nosso dia a dia, e essa influência com base no nosso pensamento. Então, se a gente tem pensamentos não dignos, né, pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, você vai atrair irmãos que estão nessa vibração e só vai piorar o seu campo, só vai piorar, você vai só se afundar cada vez mais. Então, por isso que Jesus falou, né, vigiar e orai, né, orai e vigiai, agora não lembro, mas as duas coisas, tem que orar, você buscar a conexão divina, e vigiar o quê? O que você pensa. Isso é importantíssimo, pessoal. A gente tá no dia a dia mesmo. Ontem, só para ilustrar, tava no trânsito, o cara tava fazendo uma barbeiragem, eu buzinei, o cara me abaixou o vidro e me xingou inteiro. Sorte que eu consegui respirar, não abaixei o vidro do carro para não criar uma situação, mas olha como a gente tem que estar toda hora vigiando, né? Ainda mais nesse momento, no país que a gente encarnou, né? Que não é um país nada fácil, que as pessoas são extremamente hipócritas, as pessoas não obedecem nada, o brasileiro é complicadíssimo,
Então, assim, mas eu sou responsável por isso também, porque eu sou brasileiro e estou aqui. Então eu sou responsável. Então a gente tem que tentar, de uma maneira ou de outra, fazer que a gente caminhe para ser uma sociedade mais civilizada, independente da questão espiritual. Então a gente tem que estar toda hora vigiando, né? E todo mundo tem essas experiências diárias, né? Eu acho que quem está no trânsito, sabe, todo dia você tem algo para você passar raiva no trânsito. Por isso que corre tanta violência no trânsito. Então, falando da comunicabilidade, né, dos espíritos, falamos bastante sobre comunicabilidade, ó, foram vários encontros. Aí falamos da reencarnação. Não se esqueça, tá, pessoal? O espiritismo é uma doutrina cristã, né? A gente tem como uma figura Jesus Cristo, é o maior exemplo nosso. A figura é a figura que a gente tem que se espelhar. A gente não se espelha em político, né? Como muita gente hoje tem se espelhado, né? As pessoas se espelham em políticos no Brasil, né? É um fla-flu eterno, né? A gente tem que se espelhar em Jesus, tá, pessoal? Vamos espelhar lá em cima, não vamos ficar se espelhando aqui embaixo, não. Então, nós somos o Espiritismo é uma doutrina cristã, uma doutrina que acredita na pré-existência, na a existência anterior e posterior dos espíritos, que acredita na comunicabilidade dos espíritos e que é reencarnacionista. Não se esqueçam. Se você não compreende ou não acredita em um desses pilares, não tem como você ser espírita, tá? Eu sou espírita, mas não acredito em reencarnação, não dá, tá? E nós, como já falamos, nós não somos a única doutrina que é reencarnacionista. Existem outras como o budismo, existem outros que acreditam na comunicação dos espíritos, com os espiritualistas, mas eu acho que nesse conjunto de cristão, reencarnacionista, comunicabilidade, eu acho que só nós, né? Só nós. Tudo bem que a gente viu quando ele falou de reencarnação, tinham alguns caminhos do judaísmo que tem essa ideia, né? Também lá atrás na Grécia já se tinha essa crença no renascimento, né? Na reencarnação. Mas não se esqueçam, a reencarnação é basilar da nossa doutrina. Falamos sobre as provas da reencarnação, que a doutrina traz bastante, né? Falamos bastante sobre reencarnação também. Falamos da união da alma ao corpo, como que vem esse retorno, né? Como que é um pouco essa passagem, tá? Aí falamos, né, depois já nesses finalmente, falamos sobre a pluralidade dos mundos, né? Falamos do fluido cósmico universal, né? E aí a gente falou foi nesse terim que a gente finalizou, né? Falando agora da pluralidade dos mundos encarnados. Nesse aspecto a gente finalizou o nosso estudo, né? Falamos do fluido cósmico universal, falamos do princípio vital, e no encontro passado a gente falou um pouquinho, que está aqui, falamos do espírito, né? A formação, como se dá a diferenciação, né? E os elementos de matéria e espírito, né? Falamos um pouquinho dessa distinção entre matéria e espírito com maiúsculo, espírito com minúsculo, quanto a doutrina. Então é isso que a gente viu, né, durante esse ano 2021, ano ainda de pandemia, um ano que ocorreu um desencarne muito grande de pessoas no nosso país em razão dessa pandemia, no nosso país e no planeta, né, e as pessoas continuam morrendo, e principalmente por uma interdição ideológica que não se compreende, né. Estava vendo que as notícias apontam que hoje em dia 80, 90% das pessoas estão falecendo em razão dessa pandemia porque não se recusam a se vacinar, tirando o problema global de lugares onde não tem vacina, né? O planeta é muito desigual e a gente não aprende. A gente tem uma pandemia para tentar compreender que a gente é um só. Não adianta a gente cuidar do nosso lado, os países ricos se cuidarem e não se preocuparem com os países que não têm condição, porque essa pandemia está mostrando isso, né? Se não se vacinar globalmente, esse vírus pode ter mutações que as vacinas não peguem e a gente volta a estaca zero. Calculem, pessoal. Esse vírus é a mutação que nenhuma vacina pega. Aí volta aquela preocupação todo mundo, né? Então é muitos aprendizados, né, que a gente está tendo aí. Espero que todos tenham. E a gente tem que ter esse aprendizado buscando respostas na doutrina espírita. E eu fiquei impressionado como a doutrina espírita é antenada nesse aspecto. Ela parece que é uma doutrina muito contemporânea, né? Eu acho que quem não conhece a doutrina espírita fica até com maior dificuldade. Para mim é um alento ser espírita, porque me dá mais tranquilidade. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer a crítica nossa é como tem espírita que não conhece a doutrina espírita. Então por isso que a gente tem que se esforçar, pessoal, estudar, tá aqui. Eu sei que nem sempre é simples. Para mim também
às vezes tem que se organizar para preparar esse encontro, a gente acaba protelando algumas coisas, mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que conhecer um pouco, se aprofundar, né, e conhecer um pouco dessa doutrina, até para ter uma melhor qualidade de vida. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho de Jesus e amor, né, Joana de Ângeles, e aí espero que todos tenham um ótimo final de ano, um ótimo Natal, Ano Novo. Passem com seus, família é fundamental, estejam ao lado, né, das pessoas que você ame, porque a vida também é muito rápida, né? A gente viu que no estralo as pessoas estão aqui, a pandemia mostrou muito isso, né? Pessoas que você via, passou 15 dias, pessoas desencarnaram de maneira inesperada, pessoas que perderam marido, mãe, pessoas que perderam quase a família inteira, ficou um só. Então vamos aproveitar nesse momento final de ano de estar com quem você ama, né? Próximo é importante. A figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano da integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade e um perfeito equilíbrio psicofísico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, características de uma cultura primitiva na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalista com a aparência em detrimento dos valores ilegítimos do indivíduo. Então olha só pessoal, fazendo só um parênteses aqui, Jesus veio numa sociedade hipócrita, com uma legislação arbitrária e que se preocupava com a aparência. Hoje, né, não mudou muita coisa não, né? 2000 anos depois, vemos uma sociedade cheia de conservadorismo hipócrita, cheia de pessoas que se vendem como moralistas hipócritas, com eu que sou da área, uma legislação, uma forma de se aplicar a lei extremamente arbitrária, onde o peso da mão da justiça é muito diferente dependendo da sua cor, da sua pele, do seu status social, e que se preocupa extremamente com a aparência, né? Vê as redes sociais, né? As pessoas querem se vender pela aparência, não pelo conteúdo. Portador de uma lídima coragem, insurgisse contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas, e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos, e o perdão irrestrito como terapêutico eficaz para todas as enfermidades. O amor e o perdão. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, a gente sabe disso, né? Todos nós sabemos. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas sobretudo mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum se submeteu às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou encontravam. Vou ler de novo. Em momento algum se submeteu às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto, quanto amplo a todos que o cercavam e encontravam. Então, Jesus amava a todos, não tinha exceto, tá pessoal? Então quem tem as interdições, mas aquele lá é isso, mas aquele lá... Não, Jesus amava a todos. E nos cumpre nos esforçar para chegar a 1% do que ele fez. Sem interdição política, ideológica, de raça. Então a gente tem que, o quanto antes, abrir os olhos. O nosso país está num caminho perigosíssimo para se tornar talvez um futuro Irã. Depois quem conhece um pouquinho Irã vai lá pesquisar como que é lá. Então a gente tem que exercitar o amor e o perdão, pessoal. E abrir os olhos, né? E melhorar o nosso núcleo familiar, a nossa comunidade, fazendo bem, buscando não julgar, fazendo o que nos cumpre a nossa parte. Não se esqueçam, a gente vai colher o que a gente plantar. O livre-arbítrio é nosso, as nossas mazelas são por nós criadas, não é por mais ninguém. Um abraço a todos, um ótimo final de ano, obrigado pela companhia
Espero que a gente possa se encontrar ano que vem de forma presencial. Até mais.